Vamos então introduzir o teu convidado deste Guerra e Paz. É David Moreira, mestre em História das Relações Internacionais pela London School of Economics. Especializou-se na Guerra Colonial, na Guiné-Bissau. É também licenciado pela Università Bocconi de Milão, onde estudou Economia Internacional, Gestão e Finanças. Foi professor de Economia no Colégio Luso-Internacional do Porto. É DJ de música eletrónica. Escreveu a mais breve História do Ultramar e é o convidado desta sexta-feira do Guerra e Paz. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Olá, David. Olá, Gilmar. É um prazer ter-te aqui. Antes de mais, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Que é prefaciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Parabéns por isso. O livro é bastante interessante porque tem uma abordagem nova e original a um tema difícil e que não está devidamente documentado e bastante importante para a história recente de Portugal, que é o ultramar. O que é que te levou a fazer esse livro? Várias coisas. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que a iniciativa partiu do meu editor, o Henrique Pinto Mesquita, que me desafiou, sabia que eu tinha alguma coisa para escrever em mim e foi depois uma contraproposta minha que depois levou a que o tema fosse o ultramar. É claro que os 50 anos do 25 de Abril e do fim do nosso Império Colonial pesaram sempre nessa decisão e achei que era oportuno. Sabia que conseguia lançar um livro antes, por exemplo, dos 50 anos da independência de Angola, que foi agora no dia 11 de novembro deste ano. E foi muito conhecimento que eu escolhi o Ultramar. Era o livro que eu tinha em mim. Uma pessoa deve escrever quando tem algo que tem que escrever, não é uma coisa que deve ser leviana e por isso o Ultramar pareceu-me a escolha evidente. Estamos a fazer meio século de muita coisa, não é? Do 25 de novembro faltam dias também da saída portuguesa das colónias e o que eu te pergunto é, meio século depois, como é que ainda não se consegue fazer uma análise serena e objetiva desta questão? Eu acho que o país passou por tantas alterações, passou por tanta coisa tão rápido, 5 décadas é manifestamente pouco. Para a quantidade de transformações que Portugal teve de fazer. Nós passamos de ser um país rural, com uma taxa de analfabetismo acima dos 50% a meio do século XX, para ser um país que se integrou muito, teve que se integrar quase à força na União Europeia e no mercado livre. O país transformou-se muito rapidamente também numa democracia, tivemos ali 5 anos de transição, tivemos o PREC, tivemos tudo isso, e pelo meio, também devido talvez ao stress pós-traumático de muitas pessoas que estiveram envolvidas no fim do processo colonial, acabamos por nunca falar de forma devida e honesta sobre aquilo que se passou ao longo dos nossos 500 anos de imperialismo. Ou seja, eu acho que passou como um furacão por Portugal, aconteceram muitas coisas em paralelo e deixou de haver tempo para uma reflexão que era necessária. E daí se verem tantas reações. Por exemplo, um discurso que eu considerei absolutamente moderado da parte do Presidente da República de Angola, menciona Portugal uma vez, é muito mais crítico da África do Sul à apartheid no seu discurso e aqui em Portugal gerou este tumulto, uma revolta, o rasgar das vestes, até na contracapa do Correio da Manhã eu pude ver ali fora. E eu acho que muito disso se deve à falta de reflexão que fizemos. E antes ainda de passar para a Marisa, dentro do que estás a dizer, não resisto a perguntar, então se calhar 50 anos depois começa a ficar ainda mais difícil, porque entretanto politicamente a questão colonial e da relação de Portugal com as colónias é também um tema sensível politicamente hoje. Super sensível e nós... parte da razão pela qual eu escrevi o livro foi naturalmente que eu pensei que o tempo está-se a começar a esgotar, já não há assim tantos veteranos, tantos ex-combatentes vivos, não há tantos interlocutores políticos e pessoas que tenham tido participação pública na altura, também já não há muitos, ou seja, havia uma pressa de documentar o mais rápido possível. E o meu foco, aliás, foi da perspectiva portuguesa, ou seja, o livro, a voz que se ouve no livro é principalmente a vinda de Lisboa, a vinda do Porto, a vinda das cidades onde se decidiram coisas, a vinda da metrópole. E havia uma urgência de documentar o nosso lado, o que é que os nossos próprios, as próprias pessoas dos portugueses estavam a dizer daquilo que se passava nas ex-colónias. E essa tentativa que o livro faz é de expor ao máximo as críticas internas que nós já tínhamos. Assim, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, aliás, era isto que se passava. Eu dou voz, por exemplo, ao Henrique Galvão, que era uma pessoa fascista convicta, era um simpatizante nazi, nunca seria uma pessoa que poderia ser acusado de ser um comunista, um esquerdalho, como está em moda a dizer. As críticas que ele faz ao regime no qual ele participou são extraordinárias, como foram de Adriano Moreira e outros interlocutores, e que eu quis incluir a todo custo neste livro.
David, vamos desvendar um pouco de algumas das histórias que constam deste livro, A Mais Breve História do Ultramar. No livro conta episódios, alguns surpreendentes, nomeadamente um da tortura inútil que acontecia em São Tomé. O que é que nos pode contar sobre aquilo que se passava e que tem a ver com forçar pessoas a tirar baldes de água do mar? Isto foi parte foi uma reação a uma suposta intriga comunista que houve em São Tomé e Príncipe. O governador da colónia, o Carlos Gorgulho, que aliás depois foi condecorado pelo Américo Tomás quando regressou a Portugal, decidiu embarcar numa verdadeira pogrom dos locais. E então uma tortura foi esvaziar o mar, mandou pessoas acorrentadas com a água até à cintura, pegar em baldes de água e tentar esvaziar o mar, que obviamente é um exercício absolutamente uma tortura inútil. E humilhante, não é? E humilhante. E isto foi um número incontável de incidentes e de humilhações e de vexames que o povo de São Tomé e Príncipe sofreu enquanto nós fomos a potência colonizadora. Esse é um exemplo do que aconteceu em São Tomé, mas tem outro exemplo do que aconteceu, por exemplo, em Macau, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, do que é que se tratava? Macau, curiosamente, foi sempre uma colónia relativamente bem gerida. E o que se passou em Macau, a violência que o livro retrata, que se passou em Macau, foi principalmente durante a ocupação japonesa de Macau na Segunda Guerra Mundial. Portugal manteve-se neutra, os japoneses ocuparam Hong Kong e tudo à volta e fizeram um bloqueio, um cerco a Macau. Macau manteve-se nominalmente sob controle português, mas teve que receber centenas de milhares de refugiados da China. Ora, qualquer pessoa que vá a Macau percebe que é um território minúsculo. Não chega ao tamanho de Lisboa e, nessa altura, muito menos. E o que começou a acontecer em Macau é que a fome era tal que havia incidentes de canibalismo, desapareciam sem-abrigos. Não havia carne há meses à venda nos mercados e apareciam pastéis feitos com carne e que ninguém civilizado se dignava a comer, como diz o relato de um funcionário da Caixa Geral de Depósitos que eu menciono no livro. E o que se passou foi uma violência terrível, mas aí a culpa nem foi propriamente da governação portuguesa. Foi mais as consequências dramáticas da Segunda Guerra Mundial que se viveram nessa colónia e que por aqui pouco se discutiram. David, é muito difícil fazer generalizações de uma experiência tão vasta, claro, e de há longo tanto tempo e tão estendida também no território como foi a ocupação portuguesa enfim, o colonialismo português, mas podemos dizer que, comparado com o colonialismo britânico ou espanhol, o português foi, por exemplo, ou mais brando ou de outra maneira, ou até houve diferenças entre Angola e Moçambique e Cabo Verde? Houve. A nossa colonialização não foi igual em todos os territórios e, de facto, nós não colonizamos da mesma forma que as outras potências coloniais e por bons motivos. As potências coloniais europeias. A razão é porque Portugal, ao contrário das outras potências coloniais europeias, não era um país industrializado. Por isso não tinha sequer a capacidade de controlar os países que colonizava com tanta eficácia. E talvez por isso nós não cometemos nenhum crime comparável ao que os alemães fizeram em poucos anos na Namíbia, em que conseguiram fazer uma limpeza étnica do povo herrero dramático, ou como, por exemplo, a colónia pessoal do rei belga fez no Congo, quer dizer, que foi Portugal nunca cometeu crimes dessa escala. Se foi por mérito ou não, eu diria que não. Claro que havia um racismo endémico, haviam pessoas que tinham, se calhar, essa intenção, mas não seria possível com os parcos recursos que o nosso país tinha. E acaba por, numa avaliação, se podemos fazer uma avaliação retrospectiva, acabamos por dizer, não, nem todos os colonialismos são iguais e, de facto, Portugal acaba por ser mais brando. Se isso é mérito nosso ou se é pronto, por sermos, de facto, um país também sem a capacidade de ter esse nível de controle, eu diria que é a segunda opção, foi mesmo por incapacidade. Outra coisa interessante do livro é que dás voz, por exemplo, a poetas africanos. Sim. Sobre essa história coletiva sobre o ultramar. Faltava ver o outro lado. Eu queria ter a certeza que as vozes africanas estavam presentes, porque, como eu disse, o meu foco foi a visão da metrópole e foi a minha maneira de honrar também a imensa qualidade literária que se produzia entre os povos colonizados, a paixão que essas pessoas tinham pelo idioma português, que de facto é o nosso maior legado nas nossas ex-colónias, é um que vale a pena celebrar. Não é por acaso que, passados 50 anos, o discurso de independência de Angola faz-se em idioma português, e eles têm os seus próprios idiomas,
e foi a minha forma de demonstrar respeito também pelos povos colonizados. David, a nossa história no ultramar vai continuar a marcar a identidade portuguesa? Eu acho que sim, é inevitável. E nós, felizmente, temos grandes comunidades portuguesas, por exemplo, em Angola, em Moçambique e vice-versa. E eu quero acreditar que as questões da imigração, algumas intrigas, alguns populismos são sol de pouca dura e que muito mais importantes são os nossos laços do idioma e algumas coisas culturais partilhadas, como a nossa paixão pelo futebol que se viu recentemente em Cabo Verde. Eu quero acreditar que isso vai durar muito mais que estas disputas sazonais e de curto prazo.